Olá, bem-vindos, bem-vindas. Eu sou André Lázaro, diretor de Políticas Públicas da Fundação Santiliana, e estamos mais um encontro para pensar o mundo pós-pandemia e o lugar que a educação terá nesse mundo. Hoje o nosso assunto é por uma educação antirracista. É importante lembrar que a sociedade brasileira parece estar despertando e dando mais atenção ao debate sobre o racismo no Brasil. Não era sem tempo, né? Um estudioso apontou que de 10 anos que o Brasil viveu, 7 foram sobre a escravidão. Um outro historiador informou que entre 1550 e 1850, 300 anos, de 100 pessoas que entraram no Brasil, 88 eram pessoas escravizadas. Então, o Brasil foi construído pela população escravizada, né? E não houve um reconhecimento do papel dessas pessoas na construção política, cultural, material, espiritual desse país, e também quando se passou a transição da situação de escravidão para o trabalho dito livre, não houve uma transição que amparasse e construísse possibilidades de inserção da população até então escravizada na sociedade comum. Logo depois da abolição da escravatura, no final do século XIX, houve toda uma política explícita de branqueamento da população brasileira, inclusive para nós que estudamos educação e pensamos os temas das ações afirmativas, essa política de branqueamento foi uma política afirmativa. Davam para os migrantes europeus terra, sementes, equipamentos para que eles construíssem as suas vidas aqui na região sul do Brasil. Então, é importante lembrar que essa transição ela também impactou a educação, né? A população escravizada, não tinha acesso à educação, e quando houve a transição para o chamado trabalho livre, as exclusões permaneceram. E se você pega os dados hoje da sociedade brasileira, o dado de percurso escolar, há desigualdades entre crianças pretas e pardas e as crianças brancas. Portanto, a questão do racismo no Brasil é uma questão que impacta toda a sociedade. Não é uma questão estritamente da população negra, ao contrário, é a população negra quem sofre o racismo. Então, qual o lugar o que pode a educação no enfrentamento do racismo? Que lugar deve ter esse enfrentamento na organização da escola, na organização dos conteúdos educacionais? Esses desafios são muito sérios, e principalmente para nós, pessoas brancas, que não vivemos essa realidade, mas sabemos que ela existe. Então, hoje a reflexão é para que pensemos juntos o que pode, o que deve, o que precisa ser uma educação antirracista. E para conversar sobre isso, temos talvez a melhor pessoa que nos ajude a pensar isso, a professora Nilma Lino Gomes. A professora Nilma é professora emérita, titular da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Minas Gerais, foi reitora da Universidade Internacional de Integração Luso-Afro-Brasileira, foi integrante do Conselho Nacional de Educação por muito tempo, foi ministra das Mulheres, da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos, portanto, é uma pessoa plenamente capaz de nos ajudar a pensar esse problema. Nilma, obrigado por ter aceito o nosso convite. Você é muito bem-vindo, é uma honra ter você conosco. Obrigada, André. Um bom dia para você, para todas as pessoas que nos assistem. E para efeito da nossa conversa, eu queria separar um pouquinho educação e escola. Raramente a gente faz essas distinções, mas eu senti necessidade porque eu acho que são tarefas distintas, que a escola tem no enfrentamento do racismo e que a educação como um conjunto tem. Ajuda a gente a pensar isso. Como é que você vê esses papéis da escola e da educação no enfrentamento do racismo e que lugar esse enfrentamento tem que ter numa educação de qualidade democrática? Antes de entrar na discussão de escola, de educação, vou pensar um pouco assim, o que é que nós poderíamos construir na nossa sociedade para compreender a existência do racismo de fato. Porque você, na sua abertura, você falou de vários fatores, né, que hoje já comprovam que existe racismo no Brasil, que existe discriminação racial no Brasil, fruto desse racismo, dados, pesquisas, políticas de igualdade racial, e existe um movimento negro historicamente ativo na sociedade. E a pergunta é, mas por que a gente ainda não consegue, na sociedade brasileira, em especial na educação escolar brasileira, avançar para uma educação antirracista?
E por que nós não conseguimos, na vida social, na educação enquanto processo de formação humana no Brasil, que é um país tão diverso nisso, racialmente, culturalmente, ao mesmo tempo tão desigual, que a gente não consegue inserir uma ética, né? Uma ética política, uma ética pública de cidadania que no nosso país nos levasse a pensar assim, olha, a gente não pode dormir sossegado na sociedade brasileira sabendo que existe o racismo e outras perversidades que nós sabemos, outros fenômenos perversos. Então, eu acho que, do ponto de vista da educação desse cotidiano, eu acho que nós convivemos aqui, eu sempre falo sobre isso nas minhas palestras e textos, com essa ideia, não com uma ideia, com a concretude de um tipo de racismo diferente que se construiu no Brasil em relação aos outros lugares do mundo e das Américas, que é esse racismo que se alimenta da sua própria negação. Essa característica da ambiguidade do racismo brasileiro, ela é terrível para o enfrentamento e o combate ao próprio racismo. Por quê? Porque nós lidamos o tempo inteiro com uma lógica, com um imaginário, com uma narrativa de como se o racismo não existisse no Brasil. Então, eu acho que é isso. Os reflexos que eu vejo hoje, André, das dificuldades da educação escolar e da política educacional incluir o antirracismo como mais um eixo de uma educação democrática, tem a ver também com as próprias dificuldades como o Brasil, enquanto nação, enquanto país, também tem a dificuldade de, mesmo com a Constituição Federal, mesmo com as legislações todas, mesmo com as políticas de igualdade racial, de fato, incluir que também o racismo está na nossa estrutura. Para isso ser corrigido, se é que eu posso dizer dessa forma, você tem que mexer nas estruturas de poder. Poxa, Nilma, abrimos de maneira bela e preocupante o cenário, né? É um cenário de muita complexidade e que ela demanda atores de diferentes níveis de responsabilidade, tanto no sistema educacional quanto na sociedade como um todo. Eu queria recuperar aqui um argumento e eu me dei conta agora te ouvindo, né? Eu sou um homem branco, você é uma mulher negra, e as pessoas brancas não se veem como uma raça. É muito interessante, quer dizer, parece que o conceito de raça foi usado para exatamente identificar um determinado grupo e, a partir dessa identificação, hierarquizar o grupo. Então, é muito interessante você nos devolver essa ideia de que há uma branquitude também. Aí eu queria desenvolver esse raciocínio com você. Alguns autores dizem que não é possível falar de racismo sem falar de branquitude. Me ajuda a juntar essas duas coisas, por favor. Então, eu acho que branquitude e racismo são faces de uma mesma moeda, sabia? São faces de uma mesma moeda. Há tempos atrás, o próprio movimento negro brasileiro, intelectuais negros e negras brasileiros, nós também tínhamos um foco muito mais para pensar a população negra, as formas de ascensão da população negra no Brasil racista, o combate ao racismo, a desconstrução desse imaginário negativo que o racismo impregna em todos nós, que é a ideia de superioridade e inferioridade racial. Por quê? Porque eu acho que, principalmente nas primeiras organizações negras pós-abolição, a situação era tão dramática que você tinha que focar nos negros e nas negras mesmo para a gente pensar, puxa vida, como é que a gente, como diria Florestan Fernandes, se integra nessa sociedade, mas não se integra de forma subalterna nessa sociedade, como de fato aconteceu. Nós hoje, negros e negras, se temos uma integração na sociedade, ela é subalterna, porque é mínima a nossa presença em espaços que deveriam ser espaços cidadãos, espaços para todo e qualquer cidadã e cidadão no nosso país. Então, com o tempo, o próprio movimento negro, a própria intelectualidade negra, ela vai amadurecendo, né? Nós vamos amadurecendo nas nossas reflexões e nas nossas estratégias. E acho que, muito inspirada em leituras que vêm de teóricos e teóricas negros estadunidenses, das discussões que eram feitas nos Estados Unidos, e a gente vai começando a conhecer um pouco mais, os estudos sobre a branquitude eles começam a chegar no Brasil e ocupar um lugar das nossas reflexões políticas e pedagógicas. Eu, Nilma, devo muito à Aparecida Bento, do CERT, no seu livro, um artigo dela belíssimo, no livro Psicologia Social do Racismo, pela primeira vez, compreender um pouco mais sobre a branquitude.
né? Então, isso abre para nós, que somos ativistas e intelectuais nessa luta antirracista, um leque maior para compreender o racismo, que, ao mesmo tempo, como você disse, a construção da ideia de raça, que tem, no contexto do racismo, que é essa ideia de que existem raças superiores e inferiores, a construção nas relações de poder e dominação, tanto no campo da ciência quanto no campo da política, da vida prática, é de que havia algum problema com esse polo considerado inferior. Então, o foco era lançado sobre ele. Por quê? Porque o polo considerado superior, logo, os brancos, também é considerado universal, não é isso? E como nós sempre conversamos, né, nas nossas várias conversas e também nas ações acadêmicas e políticas, né, aquele e aquela, ou que se considera universal, não se autoquestiona, entendeu? Porque é como se fosse assim, o universal é. O outro, que não é universal, não é. Então, a branquitude ela funciona muito assim. Dessa forma, as pessoas brancas no Brasil, no contexto desse tipo de racismo que eu acabei de falar anteriormente, elas também são socializadas de forma a não se pensar como um grupo racial, de forma a se pensar como padrão, como matriz, né? E as outras diferenças, elas vêm para compor alguma coisa nessa sociedade, desde que não mexa com a matriz. E, principalmente, a matriz tem que ser o quê? Idealizada, desejada, seguida, não é assim? Então, isso para as pessoas brancas é um mal tremendo. Eu sempre chamo a atenção de uma frase que tem no livro Pele Negra, Máscaras Brancas, do Fanon, que ele fala o seguinte: o branco está aprisionado na sua brancura. A branquitude, ela aprisiona as pessoas brancas na ignorância em relação ao próprio racismo, na ignorância em relação a si mesma. E mais ainda, no Brasil, na forma de colonização que nós tivemos aqui, as pessoas brancas brasileiras, elas tendem, né, a se inspirar nessa Europa ocidental, para se dizer branco e branca, na sua ascendência vinda de outros espaços, principalmente a Europa ocidental, mas até mesmo na hora que faz isso, não percebe que não olham para si mesmas aonde elas estão, no contexto que elas estão, e idealizam também um tipo de branco que não existe, né? Então, a branquitude ela tem essa característica de trazer um sentimento de não só universalidade, como de superioridade das pessoas brancas em relação não somente às negras, em relação a outros grupos não negros também, indígenas, nós podemos pensar isso, e com isso as pessoas ficam aprisionadas dentro da sua branquitude, ao mesmo tempo que o racismo, ele também aprisiona todos nós como é que eu diria, num espaço de ignorância sobre o outro, sobre a outra, entendeu? Então, superar o racismo, superar a branquitude, é nos tirar desse reino da ignorância e nos colocar no reino da realidade tal como ela é, entendendo que superar racismo, superar branquitude são ações urgentes e necessárias para construir uma sociedade democrática, para construir uma sociedade em que essa diversidade ela dialogue, né, e não ela se contraponha uma à outra. Eu, se não me engano, acho que no ano passado assisti uma palestra sua que você falava das pedagogias da diversidade. E fiquei muito encantado com o horizonte que essa sua sugestão abriu. Como andam as pedagogias para uma escola antirracista? E essas pedagogias, na minha opinião, elas caminham paralelas, digamos assim, às pedagogias oficiais. E é necessário que nós, que somos do campo da educação, ou aqueles e aquelas que se interessam pela educação, abramos os olhos para a existência dessas pedagogias. Porque essas pedagogias elas são construídas, no caso da diversidade, pelos sujeitos sociais que pertencem a coletivos sociais, que no contexto das relações de dominação, do racismo, etc., foram considerados como inferiores, né? E foram transformados como desiguais. Então, esses coletivos, eles se organizam também em torno das suas próprias formas de educação. E essas formas de educação produzem conhecimentos esses que não são valorizados, principalmente
pelas instituições responsáveis pela socialização desses conhecimentos, como a escola básica e como a universidade. A população negra aparece, ou aparecia, até bem recentemente, na história ensinada nas escolas, apenas na sua condição de escravo. Eu me lembro, bom, eu sou velho, li livros de história na escolar há muitos anos, né? Mas a única imagem que havia eram as imagens de Debré, né? Do suplício que se impunha aos escravos, da forma como eles atendiam a população branca, toda enfatiada, toda arrumada e tal. Então, parece que o único lugar que se reservou na história a uma compreensão do papel da população negra foi essa condição de escravizada. Como é que a gente muda? Né? Será que vamos ter que incendiar as estátuas de Borba Gato Brasil afora para a gente entender que os negros construíram esse Brasil não apenas como subordinados, como sujeito dessa construção? Como é que vira essa chave para que a cultura brasileira se veja tão rica e complexa como ela é? Aliás, desculpa, eu vou botar uma pergunta aqui, que você não respondeu escrevendo a sua obra, né? O que significa, então, o movimento negro educador nesse contexto? Sabe, André, pensando um pouco no que eu falava anteriormente, eu quero só completar com uma questão, com uma reflexão. Porque a gente tem falado muito da educação democrática, não é isso? Nós falamos muito, que é a educação emancipatória que a gente quer construir. Uhum. Então, a gente enumera, por exemplo, as nossas CONAES mesmo, né? As Conferências Nacionais de Educação, e agora a CONAP de Educação Popular, uma escola democrática que nós queremos, que ela seja laica, que ela seja pública, né? Que ela seja com qualidade social, né? E a gente nunca coloca antirracista, que respeite a diversidade, E ultimamente eu tenho pensado assim, olha, não dá para eu falar uma escola democrática, uma escola antirracista. Tem que ser uma escola democrática. Toda e qualquer escola democrática tem que ser antirracista. Essa é uma chave que eu acho que a gente tem que virar. Nosso discurso não pode ser como se fosse aqui e ali. Não, a escola democrática, ela é antirracista, ou ela tem que ser antirracista. Se não está sendo, ela não é democrática. Né? Tem algum problema com ela. E aí nós temos que rever para ver que democracia é essa que nós estamos falando na sociedade brasileira e quando nós pensamos uma escola, principalmente uma escola pública, né? Então, obrigado que nos acompanhou, muito obrigado mais uma vez, Nilma. Cuide-se muito bem, principalmente você, com esta energia bonita, alegre, forte e analítica da nossa mudança urgente. Muito obrigado, Nilma. Eu que Tenha uma boa tarde. Valeu. Um beijo grande. Obrigada, gente, para as pessoas que nos acompanham.